Concedo a palavra a Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, aqueles que nos veem pela TV Senado, nos acompanham pelas redes sociais. Enquanto os escândalos se avolumam no país, cada dia um escândalo maior que o outro, os aposentados e pensionistas ficam se perguntando: que dia o Supremo vai se manifestar? Que dia o PGR vai se manifestar em nosso favor? Os aposentados, os pensionistas, viúvas, órfãos, pessoas que gastaram a sua vida e o seu suor, tendo desconto nos seus salários, para ter uma aposentadoria, ter pelo menos qualidade de vida na terceira etapa da sua vida. Mas a descoberta está diante dos nossos olhos, o rombo bilionário, o assalto, bandido criminoso, e eles estão esperando o Alexandre de Moraes dar 48 horas para o Lupe se explicar. Os aposentados estão esperando que o novo ministro receba essa ordem. E estão esperando também que o PGR, o senhor Gunê, que faz parte do time, que faz parte da cooperativa, que comanda e desmanda esse país, se manifeste. Mas muito pelo contrário, eles não estão preocupados com os aposentados. Os aposentados estão perguntando quando será a CPMI. Senhores senadores, que dia será? Mas será? Tem senador aposentado, também surrupiado, mas a movimentação, o sentimento, parece que a empatia não convive com o cidadão, com o povo tão sofrido. Nesse momento, a nação brasileira espera em que as duas casas que hoje, elas já não existem, elas são puxadinhos de fato do Senado da República, eles estão preocupados em prender Eduardo Bolsonaro. O senhor Gunê, o PGR do Brasil, esse que é capaz de montar uma peça, o encontro do nada com coisa nenhuma. Esse indivíduo que mentiu aqui no Senado, mas foi aprovado. Agora ele quer ser reconduzido, então ele está sob as ordens. Gunê entrou pedindo que Eduardo Bolsonaro seja investigado, que se abra um inquérito. Eduardo Bolsonaro está morrendo de medo de vocês. Pode acreditar. Eduardo Bolsonaro não vai se acovardar. Eduardo Bolsonaro está fazendo o caminho correto em nome de uma maioria absoluta, senador Vanderlan, majoritariamente cristã, majoritariamente crédula em princípios, valores e amor a esse chão natal, esse torrão. Vocês não amedrontam em nada. A máscara de vocês já caiu. E agora, quando os Estados Unidos revela em que o processo eleitoral brasileiro recebeu do governo Biden o presidente do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes, ele dá uma entrevista, o senhor Barroso, esqueci, o advogado de César de Batiste, esse terrorista, e esse homem tem uma capacidade, Barroso, que ele provou, diz que olhando nos olhos de César de Batiste, que ele era um homem de bem, um homem honesto, e convenceu o Supremo. O Supremo, então, disse que ele não era terrorista, ele era um homem de bem. Mas o Supremo parece que é vesgo. O Supremo é vesgo ou tem
ou é daltônico juridicamente? Daltonia jurídica. Ah, caramba, inventei esse negócio agora. São daltônicos juridicamente. Eles enxergaram em César Batista um homem de bem, honrado e justo. E eles olharam para as pessoas do dia 8 e enxergaram terroristas. Daltonismo jurídico. Falta de empatia. Falta de sentimento. E parece que sofrem de amnésia. Mas não é não. Se eles se lembrassem de 2014, 2016, mas nunca vão se lembrar. É porque o alvo é Jair Bolsonaro. Já viu aqueles moedores de cana? Que são duas engrenagens assim. Normalmente as pessoas mais antigas têm na roça. Que tem que puxar a manivela. Então tem a engrenagem, senhor presidente. Jair Bolsonaro foi a espécie de um parafuso que caiu no meio da engrenagem. E não conseguiram rodar mais. E eles então estão fazendo força para rodar a engrenagem, mas tem que amassar aquele parafuso. Tem que amassar até o sistema girar. Agora, se o sistema conseguir girar numa rotação mais alta do que ele está girando, com tanta corrupção, com tanta indignidade. Veja, eles não se julgam impedidos, por exemplo, de julgar um processo que venha do escritório de uma mulher deles, de um parente deles, de um consanguíneo. Foi nós que votamos isso aqui? Não. Eles não têm o menor respeito por isso aqui. Eles se sentem no direito de mexer no marco da internet. E agora, o advogado-geral da União, o senhor Bessias, lembra daquele menino de recado da Dilma? Eu estou mandando o Bessias no aeroporto levar aquele negócio para você, lembra? Esse agora é advogado da AGU. Ele entrou diretamente pedindo ao Toffoli. Esse que então sentou todo mundo. Esse que colocou todo mundo em liberdade e apagou com os crimes, e eles estão agindo. Mas eu quero chamar a atenção para um fato. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Barroso disse: eu estive nos Estados Unidos, eu estive com os americanos 3 vezes, pedindo ajuda. Falou a verdade. No processo eleitoral do Brasil. Como é que foi o processo eleitoral? Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Maduro. Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Ortega. Jair Bolsonaro não podia fazer live no Palácio. Jair Bolsonaro não podia mostrar imagens da ida dele ao velório da rainha. Jair Bolsonaro estava impedido de tudo. Eles foram pedir ajuda aos americanos. Ele foi pedir ajuda ao Biden, ao Democratas, que é o PT do Brasil, é o PT da América, é o Democratas. E o presidente era o Biden. Mas eles nunca imaginaram a narrativa do Capitólio, que o Trump mandou invadir o Capitólio para não entregar o poder. A mesma narrativa no Brasil. Eles então imaginavam: Trump vai ficar inelegível, vão prender o Trump, ele nunca mais voltará ao poder. Barroso foi pedir ajuda a Biden, mas nunca imaginou Barroso que o Trump voltaria. E o Trump, por ser vítima de uma narrativa mentirosa, uma narrativa golpista, porque eles estão dando golpe, como deram nos Estados Unidos, o Trump voltou, rapaziada. O Trump voltou e descobriu na USA que os Estados Unidos fez uma intervenção tremenda no Brasil no processo eleitoral. Pois bem, se Barroso foi pedir ajuda como presidente do TSE, por que Eduardo Bolsonaro, um parlamentar brasileiro, não pode ir à América pedir ajuda? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma ditadura. Não pode,
Porque o que Eduardo está dizendo não é verdade. O Brasil está vivendo em plena democracia. Me engana que eu gosto. Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Eduardo Bolsonaro está fazendo fake news. Então Alexandre de Moraes abre um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Ele não vai arredar o pé. Agora convocou o pai para depor sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro. Foi intimado Jair Bolsonaro, porque o filho está nos Estados Unidos. Qual é a intenção disso, senhor presidente? Prender Jair Bolsonaro. Agora eu vou dar um aviso para os senhores. Me dirijo diretamente aos senhores, ao consórcio de capa preta. Ponha a mão em Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Façam isso. E vocês vão ver um país congelado, parado, sem ter espaço para uma viva alma no meio da rua, nas estradas, em qualquer lugar. Eles vão dizer que esse discurso meu é discurso de ódio. Agora eu estou aqui no meu telefone, discurso da caravana que fez eventos, Lula livre por toda a Europa, e onde eles puderam ir, pedindo ajuda, porque Lula era preso político. Eu tenho todos os vídeos de todos eles que foram. Então, Lula preso, eles viajaram. Eles foram à ONU. Eles foram à OEA. Eles buscaram. Eu estava vendo aqui o último agora do Boulos, que estava num grande congresso em Portugal. E eles tinham ido em caravana para denunciar a ditadura no Brasil, para poder restabelecer a democracia, porque Lula estava preso, porque Lula é um democrata. Me engana que eu gosto. Eu adoro ser enganado. Agora, Eduardo Bolsonaro não pode abrir o inquérito. Tenta a sorte. Estou me dirigindo aos senhores do consórcio. Tenta a sorte, porque o azar vocês já têm. Tenta a sorte. Põe a mão em Bolsonaro. Põe a mão. Aí eu quero ver, senhor presidente Vanderlan, o seu Goiás, ninguém vai andar na rua. Toca nele. Toca nele. Tenta a sorte, Alexandre, porque o azar você já tem. Tenta. Agora, Trump está reagindo contra uma ditadura. Um país destruído economicamente. Você está me ouvindo? Você que toma café, que compra no supermercado, você que compra carne, cadê a picanha? Cadê a cartela de ovos? Nós estamos destruídos. Desmoralizados. Só existe dinheiro aqui para o mamatório da cultura. Corta-se da educação, corta-se da saúde. É um país vivendo ideologias as mais nefastas, desde vacina de criança. O mundo já desmoralizou essas tal vacinas, ainda querem vacinar as nossas crianças. Olha, se eu fosse falar as aberrações que eles estão fazendo, mas não é que eles estão errando. Não, eles estão cumprindo o programa de governo. Ah, porque os caras fugiram do penitenciário de segurança máxima. Porque eles estão cumprindo o programa de governo. Porque destruiu a economia. Estão cumprindo o programa de governo. Ah, o Haddad é burro. Está cumprindo o programa de governo. E Zé Disseu disse lá atrás, eleição não se ganha, se toma. E o senhor Barroso, entrando na Câmara dos Deputados, disse, eleição não se ganha, se toma. Não está gravando não, né? E hoje ele faz vídeo dizendo que ele nunca falou aquilo. Ah, pelo amor de Deus, um vídeo de óleo de peroba, hein? Senador Magno Malta, conclua, por favor. Já foi 6 minutos já de acréscimo. Que Vossa Excelência está gostando. Eu vou encerrar, mas está no zero ali. Tá? É porque já... Tem som? Tem som? Tem não. Abre o microfone, por favor, para ele vai fazer o encerramento. Senhor presidente, o povo brasileiro está jogado no calabouço, onde não há justiça,
onde Alexandre de Moraes está fazendo escola. Você tem homens e mulheres respeitados, de alto grau, no judiciário brasileiro. Juízes de primeira instância, desembargadores federais, gente honrada, honesta, que estão com medo de dar decisão, com medo do que vão fazer com ele, a perseguição que vai se estabelecer em cima dele. Eles implantaram um medo, um pânico no povo brasileiro. Agora, comigo é o seguinte, irmão, medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado.